Priscila vai coordenar essa reunião. Priscila é da Gerência de Risco em Serviço e vai estar fazendo a condução do fórum hoje. Obrigada, viu, Priscila? Obrigada pela Bom dia, oportunidade gente. da fala. Obrigada a vocês pelo convite, Rosângela. Bom dia, gente. Muitos já me conhecem, mas quem não conhece, sou Priscila, sou enfermeira aqui da Gerência de Risco em Serviços de Saúde. E aí a gente vai trazer para vocês hoje um pouquinho sobre o nosso alerta e algumas informações sobre a Candida auris, tá? Os serviços de controle de infecção e segurança do paciente, a gente já até encaminhou para vocês o nosso alerta. Espero que tenham lido, mas a gente vai esmiuçar ele direitinho aqui hoje, tá bom? Eu vou compartilhar a tela, aí vocês me contam se... Deixa eu ver se vai... Tá em tela cheia? Tá sim, Priscila. Então tá. Só antes de começar, Pri, Aham. vocês foi disponibilizada uma lista de presença no chat, pessoal. Isso, ia Então, falar isso. por favor, preenche lá a lista, que é importante a gente verificar posteriormente os núcleos que participaram ou que não participaram, para a gente poder dar suporte para vocês técnicos na sequência, tá bom? Por favor. E aí, Pri, Aham. ao longo da apresentação, se puder ir depois também compartilhando, né, o formulário de presença, porque às Tá, vezes pode as pessoas deixar. entram mais tarde. Isso, tá bom, a gente vai colocando no chat, tá? Obrigada. A gente vai colocar aí a lista de presença no chat. Depois a gente pode mandar também a apresentação, se vocês quiserem. E a aula também vai ficar gravada, a gente pode liberar para vocês, tá bom? Obrigada, Pri. Quem tiver perguntas, se tiver alguma dúvida e etc., vai escrevendo no chat, que aí no final a gente consegue responder, tá certo? Então, como eu já falei, eu sou da Gerência de Risco em Serviços de Saúde, a gente está convite da Gerência de Epidemiologia de Campo para poder falar um pouquinho sobre a Candida auris e as orientações que a gente dá para os serviços de saúde. Vamos ver aqui, onde é que eu baixo o trem? Deixa eu ver, ele vai automático. Vai. Bom, então só para contextualizar, minha cara está na frente do negócio? Não, tá dando para ver a tela toda. Só para contextualizar um pouquinho, a Candida auris, né, é um fungo, ele é um fungo emergente, ela apresenta uma grave ameaça na saúde global. Por quê? Porque ele pode causar as infecções muito invasivas. E essas infecções, ela tem uma elevada mortalidade para as pessoas, principalmente as pessoas mais comprometidas, tá? A gente vai esmiuçar direitinho mais para frente. No Distrito Federal, a gente não tem ainda nenhum caso de Candida auris identificado. Porém, todos os serviços de saúde, vocês todos precisam ter um plano de contingência porque quando esta Cândida chegar, ela provavelmente vai chegar causando terror e pânico. Mentira. Vai causar uma confusão mesmo dentro do hospital, se a gente não tiver um plano de contingência, tá? É um fungo que ela permanece muito no ambiente. Provavelmente, quando a gente descobrir, a gente só já vai descobrir o positivo. Então, todos os hospitais precisam ter um plano de contingência para quando esse positivo chegar. Porque a gente já está bem acreditando que não é se, é quando mesmo, tá? Quando a gente identificar essa cândida, vocês precisam ter um plano muito bem estruturado, muito bem elaborado, envolvendo todas as pessoas que vão atender o paciente desde da entrada até a internação, até a alta, certo? Vamos falar um pouquinho aqui. Bom, por que a Cândida é uma ameaça à saúde pública? O que diferencia ela a Cândida auris, né, no caso? O que ela diferencia ela da outra espécie geral de Cândida? Primeiro, a dificuldade da identificação dessa Cândida auris pelos meios rotineiros do laboratório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o laboratório, mas, assim, não preciso, eu sei que a maioria, o público aqui, né, são as CCIHs e as VEs, os laboratórios dos hospitais públicos e privados já foram treinados, tá? O LACEN, junto com a gerência de risco, a gente fez um treinamento
para os microbiologistas. Então, eles já estão todos treinados quanto a envio de amostra, quais são os testes que são feitos. Então, assim, pode parecer meio obscuro, muita coisa que a gente vai citar aqui, mas não se preocupem que o microbiologista de vocês já está sabendo, tá? Mas um dos grandes problemas é justamente essa dificuldade com os métodos convencionais de identificar a Candida auris. E como tem todo esse processo de enviar para o LACEN, tem que ter um equipamento específico, tem o tempo de demora, então quando ele chega para a gente, ele vai chegar para o hospital, provavelmente, como eu falei, já um positivo, e aí o que vamos fazer com isso? Tá? Então, com isso, como já é um positivo, a gente não tem aquele negócio, o suspeito para poder isolar, não sei o quê, porque não tem. Então, ele provavelmente, quando ele chegar já o positivo, ele tem uma alta propensão a causar surto se a gente não tiver um plano de contingência muito bem estabelecido, tá? Além disso, a Candida auris, ela tem uma produção muito grande de biofilmes tolerantes aos antifúngicos que normalmente são usados para poder tratar esses fungos, né, convencionais. Então, ele tem uma resistência aos antifúngicos, que normalmente se é usado. Para vocês terem ideia, 90% é resistente ao fluconazol, anfotericina B e equinocandinas. Então, ele é um fungo muito resistente. Então, essa é uma outra grande preocupação. Um alto potencial de colonização e causar infecções invasivas. Na maioria dos casos, ele vai ser colonização, tá? A Cândida, né, Candida auris vai estar lá colonizando o paciente. Mas quando isso vira uma infecção, só um pouquinho. Gente, tá ruim ali. Quando isso vira uma infecção em paciente já imunossuprimido, hospitalizado, diabético, então aí de 30% a 60% desses pacientes que têm infecção de corrente sanguínea por Candida auris evoluíram para óbito. Ou seja, é uma mortalidade muito alta quando ela vira uma infecção num paciente, né, que já tem essas e já é, né, imunocomprometido. Peraí, porque meu negocinho está bem no canto aqui, eu não estou conseguindo ver, mas pronto. E outra coisa que para a gente é um grandíssimo desafio, vai ser um grandíssimo desafio quando chegar a Cândida nos nossos serviços de saúde, é a permanência dele no ambiente, tanto na superfície quanto nos materiais. Ele demora semanas, meses para ser erradicado. Ele tem resistência a diversos desinfetantes. E então, assim, a gente já sabe que o problema da higienização, limpeza terminal, concorrente, é um problema crônico que a gente tem tanto na SES quanto, né, nas outras instituições. A gente já sabe que muitas vezes as pessoas não fazem com a frequência que deve ser feito, utilizando os produtos corretos, não tem supervisão dessa higiene. Então, assim, e a Cândida, que já é um micro-organismo, que já tem essa propensão de ficar ali grudado e demorar muito de ser erradicado, então isso aí a gente vai ser um grande desafio para a gente. Tá? Alguém ligou o microfone, se puder desligar. Tá. E os fatores de risco para Cândida, né? Eu meio que já citei um pouquinho, mas eles são os mesmos fatores para Cândida auris. Eles são os mesmos fatores associados para as infecções das outras espécies de Cândida, né? Uma hospitalização, internação hospitalar, principalmente um TI por longos períodos de tempo, instituição de longa permanência para os idosos, uso de catéteres e outros dispositivos invasivos, né? Sonda, traqueostomia, cirurgias recentes, diabetes e uso de antimicrobiano de amplo espectro, que é um problema, né, que a gente vai enfrentando aí. Então, ela tem os mesmos fatores de risco das outras espécies de Cândida, mas ela tem uma resistência muito alta e uma elevada mortalidade quando vira infecção e a questão do ambiente, né, a produção do biofilme e a permanência no ambiente, a dificuldade de erradicação. E aí, só para a gente falar um pouquinho, rapidinho, no histórico da Candida auris, em 2017, teve o primeiro comunicado de risco e a criação da Rede Nacional de Identificação da Candida auris aqui no Brasil.
2020, a gente teve o primeiro caso de Candida auris no Brasil. E aí a Anvisa lançou a nota técnica 11 de 2020, né, sobre o assunto. 2021 para 2022 e começando agora com 2023, a gente colocou, a gente teve 8 surtos notificados no país, tá? Sendo o último em São Paulo, numa UTI neonatal. E aí, agora em 2022, a Anvisa viu a necessidade de fazer uma outra nota técnica. Ela foi atualizada em julho, se eu não me engano. Então, a Anvisa soltou essa nota técnica e tudo, como qualquer documento, né, nacional, ela solta uma coisa para o país inteiro. Então, com diferentes realidades, com diferentes estruturas, e aí a gente viu a necessidade de fazer um alerta para o Distrito Federal, esmiuçando como que vai ser o fluxo dentro do Distrito Federal, de encaminhamento de amostras para o LACEN, o que os hospitais vão fazer, se eles vão, como que vai ser isolado. Não é nenhuma invenção de roda, tá? Não é nada muito diferente. E a nossa ideia não foi nem fazer uma coisa muito ampla e repetitiva, porque a nota da Anvisa já vem falando tudo, né, bem passo a passo. Preciso que todos leiam e minuciosamente a nota da Anvisa. Por favor, não leiam só o alerta. O alerta é só um resumo ou uma orientação mais específica para o Distrito Federal, mas as orientações robustas estão dentro da nota técnica da Anvisa. Tá bom? Então, a gente soltou agora, em agosto, o nosso alerta aqui para o Distrito Federal e a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Aqui só para vocês verem a carinha da nota técnica da Anvisa, é isso, julho não, né? Eu fiquei com 7 na cabeça, mas é 7 de outubro, foi atualizada a última, essa nota técnica. Aqui o que são os tópicos que a gente tem dentro dessa nota, então, por favor, leiam a nota técnica Anvisa 2 de 2022, tá? E aí vamos falar um pouquinho sobre o nosso alerta aqui para o Distrito Federal. Então, como eu disse, a nossa ideia foi esmiuçar um pouquinho como que vai ser feito esse fluxo dentro do Distrito Federal, com algumas particularidades. Então, isso aqui a gente vai falar cada um desses tópicos aqui detalhadamente. Vamos começar com as orientações aos laboratórios de microbiologia para a identificação da Candida auris e os critérios de encaminhamento desses isolados para o LACEN. Como eu disse, pode parecer muito obscuro para a maioria de nós, porque são termos, são métodos que não é tão usual para muitas das pessoas, mas assim, os laboratórios de microbiologia já estão orientados quanto a isso. De qualquer forma, é importante a CCIH, essa parceria da CCIH com o IAVE, com esses laboratórios. Então, assim, reforcem, mandem o alerta para eles, provavelmente já receberam, mas mandem de novo. Enfim. Diante de qualquer caso suspeito ou confirmado, o laboratório de microbiologia vai informar o serviço de infecção do hospital, certo? Como eu já disse, a identificação da Candida auris precisa de métodos laboratórios especializados, não é os meios comuns que normalmente os microbiologistas já fazem para identificação de fungo. Os métodos bioquímicos convencionais não conseguem identificá-los, né? E aí o LACEN mandou para a gente colocar no nosso alerta, o fluxo de encaminhamento desses isolados para o LACEN, tá? Lembrando que a gente está falando de pacientes hospitalizados. Então, os laboratórios que não realizam exames microbiológicos, eles vão encaminhar a amostra biológica inteira para o LACEN, tá? O laboratório que tem método fenotípico manual, então ele vai encaminhar o isolado de levedura do gênero Cândida, né? Porque ele vai chegar a esse Cândida, e aí ele vai mandar para o LACEN de acordo com o critério 1, que a gente vai esmiuçar lá mais para frente. Os laboratórios que têm método fenotípico semi-automatizado ou automatizado. Ela vai lá isolar a levedura do gênero Cândida e vai mandar para o LACEN de acordo com o critério 2. E os laboratórios que têm os métodos proteômicos e moleculares, os métodos confirmatórios, eles vão pegar e vão mandar esse isolado para o LACEN de acordo com o critério 3. E que critérios são esses?
tá tudo descritinho, tá, gente? Mais uma vez, não se desesperem, como eu me desespero, porque eu olho esses negócios aqui e eu não consigo entender muita coisa, não. Mas vamos lá. Todos os isolados do gênero Cândida dos pacientes hospitalizados de materiais biológicos, tá, gente? A gente está falando de sangue, urina, ponta de catéter, lavado brônquico, aspirado tranquial, abscesso, então, amostras biológicas, tá? Que preencham um dos critérios vão ser encaminhados para o LACEN. Então, lembra que a gente botou aqui atrás para os laboratórios que tem método manual fenotípico, ele vai ser de acordo com o critério 1. O critério 1 é este quadrinho aqui, tá? Aí o laboratório que tem o semiautomático e o automatizado é de acordo com o critério 2. E aí o critério 2 é este quadrinho aqui, certo? E os que tem lá, que são os que tem já com os métodos moleculares confirmatórios, e aí eles vão encaminhar de acordo com o critério 3, certo? Isso está lá no alerta, está tudo esmiuçado e os laboratórios de microbiologia vão saber o que fazer, tá certo? Esses cadastros desses isolados, porque eles vão chegar lá e vão isolar a Cândida, né? Gênero Cândida. E aí esses isolados, a microbiologia vai fazer só um minutinho, gente, que eu não estou enxergando o negócio aqui. Eu estou enxergando o meu rosto. Eu não estou conseguindo. Peraí. Passou. Eles vão fazer o cadastro desses isolados no GAL, tá? Vai fazer a pesquisa Candida auris e vai fazer realizar o cadastro desses isolados no GAL. O transporte, ele tem que ser feito devidamente identificado e sem refrigeração, em temperatura ambiente, tá? Na nota técnica da Anvisa, essa nota número 2 de 2022, ela tem detalhadamente como tem que ser feito a identificação, a coleta, o transporte, tudo para o LACEN. Então, como eu disse, nossa intenção no alerta não foi esmiuçar o que já foi dito na nota. Então, a gente colocou aqui as particularidades para o Distrito Federal e as recomendações de como fazer, preparação de meio de cultura, transporte, realização de coleta, tudo está esmiuçado lá na nota técnica, certo? E aí o LACEN foi lá e recebeu essa amostra, e aí ele teve um resultado positivo para Candida auris. O LACEN vai comunicar imediatamente via sistema GAL, ele vai comunicar o serviço de saúde, certo? Concomitantemente, ele vai comunicar a gente aqui, a gerência de risco, e a gente vai entrar em contato com vocês nos núcleos de controle de infecção, certo? E aí a CCIH recebeu esse positivo na mão. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai notificar no formulário da Anvisa de surto, tá? É esse link aqui, é aquele formulário de surto já que muitos pais já conhecem, que já devem ter feito em algum momento da vida, mas o link está aqui, está disposto no alerta também. Então, a primeira coisa, vamos notificar no formulário da Anvisa, certo? Depois, imediatamente, a gente vai comunicar a gerência de risco. A gente deixou o telefone para vocês, o e-mail que a gente já se comunica, né? Vocês vão comunicar, olha, tive um positivo. Provavelmente a gente já vai ter sabido também pelo LACEN, mas para não ter nenhum tipo de falha de comunicação, a gente pede que vocês comuniquem para a gente também, tá? Esse positivo. Imediatamente, vamos adotar todas as ações de prevenção e controle que estão lá descritas no nosso alerta e também na nota técnica que a gente vai esmiuçar, né? Botar o paciente em precaução e etc. E já iniciar a investigação do caso, porque assim, se você deu aquele positivo, você tem um positivo, esse paciente, bem provavelmente, se for no Hospital das SES, com quase toda certeza, vai estar num ambiente coletivo, né? Que vai ter outros pacientes no mesmo ambiente. Então, e aí vocês vão começar essa investigação de caso, de investigação de contactante, etc., que a gente vai esmiuçar, e vocês já vão fazer um relatório preliminar de investigação e já mandar para a gente também por e-mail para a gerência de risco, tá? Tá, então vamos lá.
quais são essas medidas de prevenção e controle? Nenhuma invenção de roda, nada muito diferente que a gente já está acostumado. Vamos lembrar que a Candida auris é um fungo e a transmissão dele é por contato, então doenças por transmissão de contato, né? A gente sempre teve que fazer precaução, sempre existiu, então assim, não tem necessidade de um desespero, a gente só vai botar em prática o que a gente já deve fazer, com inclusive outras doenças com precaução de contato, mas lembrando de focar muito no ambiente, que é o que é o nosso maior problema. Mas, além disso, em caso de confirmação de Candida auris, a gente, na nota da Anvisa, gente, eles falam que em caso de suspeitos e confirmados, que é para já botar isolado. A gente a gente reuniu o comitê de surto, a gente discutiu bastante, LACEN, enfim, e a gente não, a gente chegou à conclusão que é inviável a gente colocar todo mundo em precaução. Ah, tem um suspeito. Então, imagina se todo mundo... Quem é o suspeito da Cândida? Suspeito da Candida auris é confirmar uma Cândida? Então, assim, imagina se todo gênero Cândida a gente for botar em isolamento. Daqui a pouco não tem como, vai ser inviável. E além de que a gente banaliza a questão de precaução e etc., toda aquela nossa discussão já antiga. Então, assim, a nossa orientação para o Distrito Federal é em caso de confirmação de Candida auris. Então, eu recebi um confirmado, lá no meu GAL tá lá, confirmado, Candida auris. Você recebeu uma notificação pelo GAL, você recebeu uma notificação pela gerência de risco. O que a gente faz? Quais são as medidas de prevenção e controle que a gente vai adotar para que essa cândida não se espalhe pelo hospital? A gente tem um surto nas outras unidades em outros serviços de saúde mesmo, né? Principalmente dentro da SES, que a gente está falando que é uma rede só. Então, quais são as medidas que a gente vai tomar? Primeiro, a higienização das mãos, nossa antiga, velha higienização das mãos. A gente vai ter que reforçar bastante a higienização das mãos, é uma coisa que, né, não era nem para a gente estar falando de reforço de higiene de mãos, mas a gente sabe que, né, não é feita da maneira como deveria ser. Então, assim, neste caso, a gente vai ter que reforçar mais uma vez, monitorar mais uma vez a questão da higienização das mãos, tanto para os profissionais de saúde, quanto para os pacientes, quanto para os acompanhantes, tá? Lembrando que a higienização das mãos tem que ser feita com preparação alcoólica ou água e sabonete líquido quando as mãos estiverem visivelmente sujas, em todos os 5 momentos preconizados pela OMS. Então, assim, técnica correta, momento correto, a gente tem que reforçar bastante a questão da higienização das mãos, parece uma coisa já batida, nossa, não aguento mais falar, mas é o nosso maior calcanhar de Aquiles, né? Lembrando que o uso de luvas não substitui a higienização das mãos. Então, assim, eu vou usar, é uma precaução de contato, eu vou usar luvas, mas eu vou fazer a higienização das mãos antes de calçar as luvas e depois de calçar as luvas. Senão, quando tiver que fazer trocas de luvas, a gente higieniza a mão entre a troca das luvas também, tá? Isso, às vezes, pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas acredite, não é. E principalmente para os acompanhantes, tá? Isso não é óbvio para eles. Vamos lá, as precauções de contato. Como eu disse, é uma doença por precaução de contato, né? Como transmissão por precaução de contato, e a gente vai fazer o quê? Lembrando que a gente tem a precaução padrão, que é o que a gente faz para todos os pacientes. A gente vai estabelecer a precaução de contato em adição à precaução padrão. Vamos pegar esse paciente, o meu paciente positivo. Vou fazer imediatamente, vou colocar ele em isolamento, certo? Preferencialmente em um quarto privativo. Lindo, né? Se a gente pudesse colocar todo mundo no quarto privativo. Quem pode é no quarto privativo. Quem não pode, já não tem um quarto privativo para botar esse paciente. A gente vai definir uma área de isolamento para esse paciente. A gente vai separar os espaços físicos e mantendo distância de pelo menos 1 metro entre os leitos. Lembrando que o espaço separado para confirmado é uma coisa, espaço separado para contactantes é outro, tá? Naquele ambiente que você separar para confirmados, só vai entrar confirmados, tá? Quando começar a ter vários casos, como é que você vai fazer? Vai estabelecer uma área de isolamento por coorte. Então, você pegar essa enfermaria 1 vai ser toda para paciente com colonizado ou infectado
com o positivo da Candida auris, tá? Lembrando também de manter a distância de 1 metro entre os leitos, no mínimo. O paciente ele vai ficar mantido. Você vai tirar o paciente da precaução? Não. Ele vai ser mantido em precaução de contato durante toda a internação. Até a alta, a transferência, o óbito, ele vai ficar em precaução, tá? Durante todo o tempo que ele ficar no hospital. E lembrando, parece óbvio também, mas não é. A gente, quer dizer, deveria ser. A gente precisa identificar o leito, o quarto, e o prontuário do paciente. Precisa ter uma sinalização de precaução de contato, de fácil acesso, visível, de forma que todas as pessoas que se aproximem desse leito precisem, saibam que o paciente está em precaução de contato. E quando eu falo todas as pessoas, a gente não está falando só de profissional de saúde. A gente está falando da equipe de higiene, a gente está falando de radiologia, a gente está falando de laboratório. Então, assim, não pode ser uma coisa que somente o pessoal que trabalha ali, mas tem ali uma estrelinha verde que quer dizer, não. Tem que ser uma coisa visível, que todo mundo que vai chegar perto desse leito vai saber que esse paciente está em precaução de contato. Porque a gente não são só os profissionais da unidade que vão entrar em contato com esse paciente. A gente tem toda a equipe de apoio do hospital, tá? Porque estou reforçando que a gente tende a ver, né, essa questão de uma identificação não muito clara das precauções de contato. Então, tem que estar muito visível, sinalizado tanto no leito do paciente quanto no prontuário, certo? Bom, outra coisa importante. A gente tem uns estudos, tem vários estudos, que eu lembro quando eu falei que a Cândida, o nosso maior problema vai ser a persistência da Cândida no ambiente, e isso vale, inclusive, para os equipamentos que são compartilhados entre os pacientes. Então, assim, tem estudos, a gente teve, né, acesso, a gente teve um simpósio, nem sei o que foi, workshop, de Candida auris que a Anvisa promoveu, e eles estavam falando, um desses hospitais que estavam em surto, eles pegaram um termômetro, fizeram 6 vezes a desinfecção do termômetro, usando técnica correta, produto correto, e mesmo assim a Cândida ficou lá. Então, assim, prioritariamente, é muito importante para todos que conseguem fazer, designar artigos individualizados para esse paciente positivo da Candida auris durante todo o período de internação. Então, quando eu falo termômetro, esteto, esfigmo, aparelho de glicemia, tudo que a gente puder deixar individualizado é de suma importância. Por quê? Provavelmente, depois que esse paciente utilizar esse artigo, ele não vai, é muito difícil a gente desinfectar e garantir que não tem a Candida auris naquele equipamento, tá? Mas a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, principalmente dentro da rede, a gente conseguir um artigo individualizado para cada paciente. Então, a gente colocou aqui que no caso da impossibilidade de artigo individualizado, no caso do termômetro, gente, termômetro não tem como abrir mão. Não tem como você colocar termômetro axilar num paciente com cândida e você utilizar ele em outro paciente, porque se você vai transmitir. Como eu disse, ele fica ali, mesmo fazendo a técnica correta, não sai. Então, a gente colocou que no caso de termômetro, se for para compartilhar, tem que ser aquele que não tem contato com o paciente. Então, um termômetro infravermelho, né? No caso. Não sei se existe outro que não toca. Então, principalmente os termômetros, muita atenção. Os outros equipamentos, esteto, esfigmo e etc., tem que ser feito limpeza e desinfecção pós o uso, utilizando técnica correta e produto correto, tá? Se a gente não garantir todas essas medidas que a gente está colocando aqui, a gente vai ter um surto de cândida dentro da instituição. E a gente não quer isso, né? Pelo amor de Deus. E aí o processamento do dispositivo, né, do produto para a saúde, ele vai ser de acordo com o grau de criticidade. Então, quanto mais invasivo, maior vai ser, né, o processamento desse dispositivo, e aí, né, a instituição tem que ter protocolos estabelecidos para limpeza e desinfecção de cada um desses artigos, tá?
E aí, vamos lá para a limpeza e desinfecção. A limpeza e desinfecção. A gente precisa, o serviço precisa garantir a limpeza e desinfecção, tanto das superfícies, quanto dos equipamentos de forma correta. O que é forma correta? Utilizando a frequência correta, o produto correto e a técnica correta. Esse é um problema crônico que a gente já tem, né, dentro dos serviços de saúde. A higienização é um problema que muitas vezes a gente, não tem jeito, ou fecha os olhos, mas assim, se a gente não focar na limpeza e desinfecção, teremos surto de Candida auris dentro das instituições. Eu quero que fique isso muito claro para vocês, porque, como eu disse, fazendo tudo muito corretamente, ainda assim é muito difícil de erradicação desse fungo, tá? Então, a gente tem um outro problema grande, que é o tipo de desinfetante que tem ação contra a Candida auris. Dentro da Secretaria de Saúde, a gente tem muitos produtos à base de quaternário de amônio, né? Muitos desinfetantes à base de quaternário de amônio, é o que é padronizado. E estudos mostram que produtos à base de quaternário de amônio isolados não são efetivos contra a Candida auris. Então, a gente tem uma tabela, a gente colocou aqui a tabela, essa tabela está no alerta, a tabela está na nota da Anvisa, dos produtos que têm ação efetiva contra a Candida auris. Então, a gente precisa utilizar os produtos que estão indicados, eles e somente eles, exclusivamente eles. Não vai adiantar usar, não adianta nada você passar um produto que ele não está sendo eficaz contra o fungo, tá? Então, os produtos à base de quaternário de amônia de forma isolada não são efetivos contra o Candida auris. O ácido acético e o alquetílico, ele tem uma atividade moderada, não é o ideal. E a gente já tem o hipoclorito de sódio e o peróxido de hidrogênio, que são as melhores escolhas para fazer a limpeza e desinfecção no caso da Candida auris, tá? Então, a gente tem aqui os agentes, qual é a concentração e qual é o tipo de atividade. Então, a gente pode ver aqui que o quaternário de amônio, a atividade dele é baixa, então ele não é eficaz, tá? Então, temos assim como melhores escolhas o peróxido de hidrogênio e o hipoclorito de sódio. Então, quando eu falei lá no início que as instituições precisam ter um plano de contingência para quando chegar esse caso positivo de Cândida, uma das coisas mais importantes, além de todo o fluxo, o treinamento, onde vai ser a corte, etc., é a garantia do produto correto. Os produtos, a gerência de hotelaria já está ciente, a SEI já está ciente, nós já mandamos um documento falando todo sobre essa questão da não efetividade dos produtos à base de quaternário de amônia, está todo mundo ciente, a gente pediu padronização de todos os desinfetantes que têm ação contra a Cândida, né, o que são mais indicados. Então, assim, se precisar comprar pelo PDPAS e etc., mas, por favor, cada hospital garanta que vai ter o produto disponível quando chegar um caso de Candida auris no hospital, tá? Mas eu não tenho para todo mundo, tudo bem. Então, o que você tem, você vai destinar para aquela área coorte de pacientes colonizados ou infectados por Candida auris, certo? Outra coisa que é muito importante, capacitar todos os profissionais de saúde, inclusive os profissionais da equipe de higienização e limpeza, sobre a transmissão, as características de resistência e a dificuldade de erradicação da Candida auris no ambiente, tá? A gente, como eu disse, é um problema crônico, a gente já sabe dentro das instituições, a questão da higienização e da limpeza. Muitas vezes a gente sabe que é uma das atribuições da CCIH monitorar o treinamento, o conteúdo que está sendo abordado desses profissionais de higienização e de limpeza, mas muitas vezes não é feito. O máximo que a gente vê, não, você tem lista de treinamento e está lá com a educação continuada. Mas o que foi abordado? Não sei, tem um enfermeiro lá. Não pode ser desse jeito. Porque, assim, você pode fazer
tudo correto. Você pode isolar o paciente correto, você pode higienizar a mão 100% de adesão, que é o sonho, né? Que provavelmente não acontece, mas você pode fazer 100% de adesão de higiene de mão, 100% de adesão de precaução, pode fazer tudo lindo. Se vocês não focarem na higienização e na limpeza de ambientes e superfícies e equipamentos, vocês vão ter um surto dentro da instituição de vocês. Então, é muito importante a capacitação de perto mesmo, dessa equipe de higienização e limpeza, explicar para eles, olha, a Cândida não é como qualquer outro micro-organismo, ele fica ali, ele fixa, linguagem simples, explicando para ele o que é, qual é a repercussão disso, olha, se não limpar direito, com o produto correto, frequência correta, pode acontecer isso, se a paciente que é debilitado pegar, ele vai morrer, então tentar essa educação e essa capacitação e essa conscientização dos profissionais de saúde. Então, ontem estava conversando até com as meninas, o Tadeu, né, que a gente já conhece, o pessoal da controle de infecção já é velho conhecido, teve uma mini jornada de higienização e limpeza anteontem e ontem, foi no YouTube, foi de graça. A gente teve 2 aulas anteontem e uma ontem, que foi maravilhosa. Eu sugiro muito que vocês olhem. Lá eles falam tanto da questão de diluição, de produtos de limpeza, de métodos, o que eu acho importantíssimo, a gente vai chegar, mas indicadores de processo, de qualidade, de estrutura, para poder fazer esse monitoramento da higienização e limpeza do ambiente hospitalar. Foi muito boa, foi tipo mais ou menos 1h40, 1h50 mais ou menos cada aula. Assistam, vale a pena, para poder. A gente fica, né? É uma coisa que, apesar da gente saber que está nas atribuições da CCIH fazer isso, é uma coisa que muitas vezes ela negligenciada mesmo para a gente. Porque tem a equipe de higienização, é terceirizado, tem o enfermeiro da equipe. Então, assim, por favor, assistam, olhem, porque isso aí vai ter que ser um trabalho em parceria muito próxima com a equipe de higienização e limpeza, tá? A Rafa está colocando ali no chat o link dessas 2 aulas, está disponível no YouTube, é de graça, vale muito a pena vocês olharem, tá? E aí a gente entra aqui no próximo item, que é metodologia de monitoramento de limpeza e desinfecção. Então, não mais podemos falar assim, Fê, quantas vezes é feita aqui a limpeza concorrente? 3 vezes ao dia. Tá, mas por onde? Não, tem um checklist. Aí você chega lá, você pega o checklist de limpeza concorrente, a gente está 10 horas da manhã, já está checado até de noite. Não pode ser desse jeito, tá? Não é basicamente colocar um checklist lá na unidade e acreditar que está todo mundo fazendo direito e seguindo a frequência correta, usando... Não, é um monitoramento muito próximo da parte de limpeza, tanto a concorrente, que é feita pela equipe de enfermagem, quanto a terminal, né, da equipe de higienização e limpeza. Tá? Então, o SCH tem que definir metodologia de monitoramento de limpeza e desinfecção das superfícies, tanto quanto a adesão da técnica correta, a frequência correta e o produto indicado. Porque é isso, como eu disse, não adianta nada estar fazendo a técnica correta, com a frequência correta, com um produto que não tem ação contra a cândida. Ou usar o produto melhor do mundo, que é o que mais tem ação contra a cândida, e não está fazendo a técnica correta com a frequência que deveria fazer. Então, precisa-se estabelecer metodologia de monitoramento. Desculpa. Além disso, uma das coisas que é colocada na nota, inclusive, deve ser implementada a limpeza supervisionada dos atendimentos aos pacientes suspeitos confirmados com cândida. Então, assim, mas eu tenho um protocolo. Não, é limpeza supervisionada. Você precisa supervisionar esta limpeza que foi feita principalmente nessa área coorte dos pacientes suspeitos e confirmados, tá? E outra coisa que é garantir os suprimentos adequados, que é o que a gente já falou, né, do produto correto, né, da quantidade correta, tudo para poder ser feita adequadamente essa higienização.
E aí a gente fez questão de botar no nosso alerta um item de monitoramento de boas práticas. Por quê? Não vou nem falar, eu estou sendo redundante já, né? Por quê? A CCH tem que definir, executar e acompanhar o monitoramento das medidas de controle, tanto de higienização correta das mãos, né? Foi as 3 coisas que eu coloquei até aqui. Higienização das mãos, uso correto de EPI e a metodologia de limpeza e desinfecção, tá? Então, assim, são esses 3 pilares que precisam ser instituídos, mas não é só instituir, não é só fazer um protocolo e deixar lá. Não é só falar, gente, tem que fazer, assina aqui essa listinha de frequência, falar que você foi treinado. Não é desse jeito. Aí a gente, neste caso, principalmente, isso deveria ser para todas as doenças transmissíveis, né, gente? Mas, assim, neste caso, particularmente da Candida auris, é essencial que o SCIH faça um monitoramento de adesão e definir que não só que está sendo feito, está sendo feito na frequência correta, na técnica correta e com o produto correto, certo? Tô falando pra caramba, né? E aí entramos nas vigilâncias dos contactantes, que é um problema que já arrepia todo mundo, né? Falar, nossa senhora, como é que eu vou botar esse povo, todo mundo isolado dos contactantes? Sim. Eu tive um caso positivo no meu hospital. Então, ele chegou do LACEN lá, o meu positivo. Tá, ele estava nessa enfermaria com mais 4 pacientes. Então, o meu positivo vai para um ambiente coorte, um ambiente de isolamento do positivo. Os outros 4 pacientes que estavam com ele, no mesmo ambiente, na mesma enfermaria, eles vão virar contactantes, tá? Então, essas 4 pessoas, elas se tornam o quê? Suspeitas de Candida auris. E aí eu vou pegar essas 4 pessoas, vou colocar num ambiente né, de coorte com essas 4 pessoas que agora estão sendo suspeitos. O ideal seria que cada um ficasse num lugar, mas a gente já sabe que isso não vai dar, né? Mas vamos fazer um isolamento desses contactantes, lembrando que não é o mesmo local que o confirmado vai ficar. Porque esse aqui, por enquanto, esses contactantes, eles só são suspeitos. Pode ser que eles estejam negativos. E aí, se você coloca no mesmo ambiente que com o caso confirmado, ele era negativo e vai virar positivo, né? Então, você vai fazer uma área coorte para os contactantes desse positivo. E aí, lembrando de manter distanciamento de 1 metro entre os leitos e estabelecer a precaução de contato, tá? E aí, a gente vai triar esses contactantes para ver se, de fato, eles são positivos ou se eles estão negativos. E aí, nós vamos fazer o quê? Coleta de suave axilar e inguinal, tá? Esses são os sítios de escolha para fazer suave em caso de Candida auris. Lembrando, né, que é um fungo, então o suave axilar e inguinal, eles são os locais de escolha. Quem tem insumo sobrando, né, tem disponibilidade de insumo e, se for clinicamente indicado, se quiser fazer também adicionalmente cultura de urina em paciente sondado, suave de local na entrada de cânula, o catéter, coleta de secreção de ferida, também pode fazer, tá? Mas a indicação, primeira coisa, é fazer uma coleta de axilar e inguinal dos contactantes. E aí? E aí vamos esperar a resposta. O resultado do exame. Se o resultado for positivo, positivo é positivo, não tem dúvida, esse paciente que era somente um suspeito, né, um contactante suspeito, ele confirmou, então ele vai lá para a área coorte do paciente, aquele meu primeiro caso, que era o paciente já confirmado. Então, ele é transferido para a área de paciente confirmado. O ideal é isso, né? O ideal... Eita, o relógio está conversando aqui comigo. O ideal seria o quarto isolado privativo, né? Mas a gente sabe que não é uma realidade de muitos hospitais. Então, assim, vamos estabelecer uma coorte de caso positivo. Lembrando de manter, mesmo nos positivos, a distância de 1 metro entre os leitos. E lembrando que aí a gente está aplicando precaução de contato, tá?
E aí, esse paciente que foi positivo, ele vai ser mantido em precaução até a alta, assim como a gente já explicou anteriormente, tá? No caso negativo, então, o meu contactante, eu coletei suave axilar, inguinal, e veio negativo. Eu tiro ele da precaução? Não. Eu tenho que coletar de novo em 72 a 48 a 72 horas, eu espero o intervalo de 48 a 72 horas da primeira coleta e coleto de novo. Veio negativo, eu vou tirar? Ainda não. Para eu considerar um paciente negativo, eu preciso de 3 pesquisas de vigilância negativas. Lembrando que o intervalo entre as coletas é de 48 a 72 horas. Então, coletei, chegou o resultado, veio negativo, né, esperando, provavelmente esse negativo vai vir, já passou 72 horas, né? Mas, enfim, de 48 a 72 horas, coleto outro. Veio negativo, 48 a 72 horas, para eu tirar esse paciente da precaução de contato e não considerá-lo mais suspeito, eu preciso de 3 swabs negativos, tá? Se tiverem dúvida, gente, vamos colocando no chat que eu respondo tudo depois, tá? Os acompanhantes, a gente está numa era né, e não é nem era, né, gente? Humanização do atendimento, tem os pacientes que têm direito, né, legal de ter acompanhantes, então, e esses acompanhantes? A gente precisa orientar e envolver esses acompanhantes na necessidade da adesão das medidas de controle de infecção. Então, precisamos reforçar a higienização das mãos desses acompanhantes, né? Preparação alcoólica ou água e sabão quando as mãos estiverem visivelmente sujas. Precisamos reforçar muito para eles que o uso de luvas não substitui a higienização das mãos. A gente tem que orientar a técnica correta de paramentação e desparamentação. Aí, o acompanhante precisa utilizar continuamente luva e capote. Isso é um desafio, né? A gente tem que falar que ele não pode sair do ambiente onde está o paciente dele, ele não pode ajudar o paciente do lado, ele não pode. A gente tem que reforçar muito, orientar e envolver esses acompanhantes em todo um processo, tá? Porque às vezes a gente já teve surto em hospital que foi por acompanhante, né? A gente sabe como é que é. Um quer ajudar o outro, aí passeia, não lava a mão, não usa o EPI correto, enfim. Então, a gente tem que envolver todos esses acompanhantes, certo? Resíduos, o que a gente faz com os resíduos desses pacientes confirmados? Todos os resíduos que são gerados desses pacientes confirmados e os contactantes, porque os contactantes, lembra que eles estão suspeitos? Então, até eu não ter os 3 negativos, eu tenho que tratá-lo como um suspeito, né? Vai ter que, ele pode ser positivo. Então, todos os resíduos gerados por eles são classificados como grupo A. Então, eles têm que ser colocados num saco branco leitoso com aquele símbolo de resíduo infectante, tá? E, além disso, seguir todas as orientações da RDC 222, que já lá está tudo explicadinho. Como eu disse, a ideia não foi repetir muita coisa, lá na RDC já está tudo explicado, mas, assim, lembrando que esses resíduos gerados, eles são do grupo A, tá? De Candida auris. E lavanderia. A lavanderia também não tem nenhum processo muito diferente para essa roupa hospitalar do paciente com cândida, mas o serviço precisa garantir que todos os pacientes confirmados e contactantes, toda a roupa hospitalar do paciente confirmado e contactante, ele vai passar por todo o processo de coleta, transporte, separação, lavagem, tudo corretamente. A gente tem um manual de processamento de roupas de serviço de saúde da Anvisa, lá também está tudo descrito, e o serviço tem que garantir que esta roupa do paciente positivo e dos contactantes estão passando por todo o processo de lavagem, desde a coleta até a lavagem corretamente, tá? Lembrando, gente, que roupa hospitalar nunca deve ser sacudida, tá? Então, as roupas não devem ser sacudidas, elas têm que ser, no caso da Candida auris, a gente vai botar dentro do saco e amarrar e ser transportada até a lavanderia fechada.
Então, vai ser pegar essa roupa hospitalar, colocar dentro do saco, dentro do quarto do paciente, ou à beira-leito do paciente, fechar, e ela tem que ser transportada fechado até a lavanderia. Porque ainda tem o coisa, né? Que aí, tipo, não cabe, vai socando, aí bota para fora, aí sai arrastando no chão. Não pode, tá? Lembrando que todos os profissionais que manuseiam essas roupas sujas, elas têm que usar EPI, desde a coleta até o processamento, em todas as etapas, tá? E o transporte de paciente intra-institucional e interinstitucional, o ideal é que não haja transporte, tá? O ideal é que o paciente fique no hospital, né? Mas assim, a gente sabe que às vezes ele precisa ir para outro hospital para poder fazer um exame ou não sei, transferência, né, de unidade, etc. Caso seja necessário esse transporte de paciente confirmado, tanto o confirmado quanto os contactantes, que, como eu disse, os contactantes até sair os 3 negativos, ele é tratado como positivo. A unidade que vai transportar este paciente tem que comunicar a unidade que vai receber este paciente, para que a unidade que vai receber o paciente esteja preparada para recebê-lo. Lembrando que é uma doença extremamente contagiosa, né? Assim, contagiosa não, é extremamente... Fugiu a palavra. A transmissão dela é muito fácil. Qualquer lugar que o paciente passe, né, o ambiente vai ficar todo colonizado, né, com fungo. Então, a unidade que vai receber esse paciente, seja para um exame ou seja para uma transferência, ela precisa estar preparada para receber esse paciente. A gente ainda vê que tem muita falha de comunicação dentro dos hospitais, então o hospital que vai transferir precisa entrar em contato com o hospital que vai receber, tá? E é obrigatório que esse paciente seja transferido, seja transportado junto com um laudo médico, informando que o paciente está infectado ou colonizado com Candida auris, tá certo? Transportou o paciente, terminou o transporte, a ambulância tem que ser rigorosamente higienizada, com os produtos indicados que têm ação contra a Cândida, e a técnica correta, tá? Lembrando que tem que ser muito bem higienizado, que senão eles vão transportar um outro paciente naquele mesmo ambiente onde a Cândida ficou ali, né, encrustada, e o paciente que vai ser transferido vai pegar a Cândida. Então, o outro paciente, né, que for utilizar esse transporte. Então, tem que ser implementada uma limpeza supervisionada, precisa de uma supervisão deste ambiente, dessa limpeza, dessa ambulância, depois que for feito o transporte do paciente, certo? Acabei. A gente colocou aqui que o que a gente precisa, né, para poder ser muito eficaz, para a gente combater, né, para a gente não ter surtos, né, dentro do Distrito Federal por Candida auris. A gente precisa de uma identificação oportuna, lembra que a gente colocou no início que é muito difícil a identificação, então a gente precisa que as amostras sejam encaminhadas de acordo com os critérios, corretamente para o LACEN, para que seja identificado. Comunicação eficaz, então é isso, deu um positivo, o LACEN tem que entrar em contato com a gerência de risco, comunicar o serviço tem que ir até o GAU, eu te mandei uma amostra, a resposta o resultado do exame vai aparecer lá no GAU, tá? Então eu mandei uma amostra, eu não sei o que é, vou ficar vendo se saiu o resultado, tá? Deu positivo, a gente se comunica, o LACEN comunica a gerência de risco, comunica o serviço comunica a gerência de risco, e a gente comunica, a gente vai fazer a comunicação entre as SES, né, as diferentes instâncias dentro das SES, então a gente precisa de uma comunicação eficaz. Planejamento, que é o que eu falei desde o início, apesar de a gente não ter nenhum caso confirmado ainda no Distrito Federal, os serviços de saúde precisam se planejar, precisam ter um plano de contingência para quando a Cândida chegar, tá? Medidas de controle, que é basicamente aquilo tudo que a gente já falou milhões de vezes, tá? Precaução, higiene de mãos, uso correto de EPIs, limpeza eficaz,
transporte correto, lavanderia, resíduo, tudo isso faz parte de medidas de controle. Os fluxos bem definidos. As pessoas que estão na ponta precisam saber o que fazer, quando fazer, como fazer. Então, assim, não pode fazer um protocolo ou um fluxo e deixar dentro da gaveta do... Ah, mas eu mandei para a supervisora. E aí, onde que tá? Tá na gaveta da supervisora. Não é assim, as pessoas todas têm que... As pessoas da ponta têm que ter muita certeza, desde de todo mundo que é envolvido no cuidado, desde a equipe de higienização, a equipe assistencial, o laboratório, a radiologia, todo mundo tem que saber o que fazer no caso de um paciente positivo para Candida auris, como que vai ser essa abordagem, tá? Os fluxos têm que estar bem definidos e muito claro para a pessoa da ponta. É na ponta, não adianta estar na gaveta da CCIH, na gaveta da VE, na gaveta da supervisora, tá? E a palavra-chave, que é a vigilância. A gente precisa vigiar e monitorar o que é que os nossos colaboradores estão fazendo e orientar e ver se todas as nossas orientações estão sendo seguidas, certo? A gente vai deixar aqui para vocês o nosso telefone, o nosso e-mail, para quem não tem ainda. A gente está à disposição para qualquer dúvida. Ixi, a Rafa disse, espera aí que eu vou parar aqui. A Rafa disse que tem muitas dúvidas no chat. Ai, meu Deus, fiquei nervosa agora. Espera aí que a gente já faz, tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma comunicação? Ou comunicação, alguma, eu tô lendo outra coisa aqui. Alguma lamentação? Então, vamos lá. Mari, pode falar. Olá, bom dia, tudo bom, Pri? Bom dia, tudo Você bem? tá? Tudo certo. Tudo bem. Deixa eu te perguntar, eu vi lá no chat a resposta falando que o SWAB para fungo leva aproximadamente 7 dias, né? Então a gente tem que ter SWAB não. 3. O SWAB não. Qualquer análise no LACEN, assim que a amostra chegar no LACEN, até eles liberarem um resultado confirmatório, é de até 7 dias úteis. É Até 7. certo? Então, isso já está considerando que pode haver um feriado, um final de semana, né? A forma que esse isolado vai chegar, se vai chegar a amostra de um laboratório, por exemplo, que não faz, né, nenhum tipo de identificação, ou se vai chegar um isolado já, né, mais identificado. Então, é até 7 dias úteis para eles liberarem essa. E o que está acontecendo muito também, gente, é porque às vezes vocês coletam no hospital e aí demora para ser enviado pela LACEN também. Então, esse demora no transporte também pode atrasar mais, tá? Aí, então, vamos colocar assim, eu sempre gosto de pensar no prazo máximo, né? Vamos dizer que vai demorar 7 dias, que vai levar 7 dias, né? Esse processo. Então, são 3 amostras, certo? Então, colhe no dia 0, aí com 7 dias a segunda, certo? E com mais 7 dias a terceira. Aí o paciente já foi de alta. É isso. É esse, né? É o que todo mundo pensa. Eu entendi. Era só para confirmar, porque assim, às vezes a gente pensa num isolamento rápido, né? E na verdade não vai ser bem isso. Na verdade, isso vai aumentar bastante o nosso tempo de ocupação de leito, né? Sim, na verdade, assim, olha, aguardar o paciente ter coletado e estar como suspeito, ele não quer dizer que o paciente não pode ir de alta, tá? Então, se ele tiver indicação de alta, ele vai ter alta. O intervalo, porque ela está falando que assim, ela não vai ter o negativo, tá entendendo? Intervalo da coleta é 72 horas, 48 a 72 horas. Mas provavelmente, como ele demora até 7 dias, você só vai ter o resultado do negativo, já vai ter com 7 dias. Então, se a gente for pensar nisso, a gente já vai aí 21 dias para sair um negativo do paciente. E normalmente pode ser que o paciente nem internado no hospital de apoio é mais diferente, mas assim, nos outros hospitais pode ser que 21 dias ele nem esteja mais. Mas lembrando que não impede alta, tá, gente? Então, assim, o paciente está lá aguardando coisa, está sem nenhum problema, está com indicação de alta, pode dar alta, tá? Na nota da Anvisa ele fala algumas vezes isso.
E aí... deixa eu te perguntar uma coisa. É porque essa questão da higienização, tal, não sei o quê, isso me assusta um pouco, sabe? De a gente fazer... Já fizeram vários testes, como vocês colocaram, e mesmo numa superfície lisa, como, por exemplo, do termômetro, aí já me vem as preocupações, porque a Secretaria de Saúde não dispõe de muitos produtos para a gente poder fazer isso individualizado para cada paciente, né? Eu tenho medo, sabe, dessa história. E eu sei que é para ter medo mesmo, né? E outra coisa que eu queria perguntar para vocês, talvez eu tenha perdido a informação aí na hora que vocês falaram. Enfermaria coletiva, que é o meu caso aqui no SUS, né? Esse paciente vai ser separado e os outros vão ficar aguardando também para saber se não foram colonizados ali naquele... Por exemplo, no seu caso, você tem aí as enfermarias que tem 4, 5 pessoas. Um positivou, 3. Um positivou, os outros 2 viram contactantes, né? Então, eles também entram em precaução e vão ficar aguardando o resultado para poder ser tirado. O positivo num lugar... os 3 suaves. E lembrando que o positivo é um coorte e o contactante é outro. Porque se você botar todo mundo junto, todo mundo vai virar positivo. Não faz sentido, não faz sentido. Tá? Ok, vamos respirar. Esse suspiro, a gente compartilha do suspiro também, né? Porque você começa a pensar em tudo que pode vir, né? Quando eu falei da rotatividade dos leitos, eu pensei nisso, na verdade, porque como na Secretaria de Saúde nós somos leitos coletivos, enfermarias coletivas, quando eu prendo o paciente positivo em um e 2 que suspeitos em outra, eu prendo esses 3 leitos, né? 2 enfermarias, 2 leitos em uma enfermaria e 1 leito na outra, entendeu? É isso, mas não tem jeito, porque assim, o ambiente ele tá todo colonizado. Tá? Rafael também tá Passa hipoclorito em todo mundo? É tipo isso. Oh, meu Deus. Opa, tudo bom? Doutor Tazio, tudo bem? Eu também tenho a Rafael. A gente está aqui no HRC, eu também sou do Hospital de Base. Eu queria parabenizar primeiro aí a Geris pelo processo de preparação, que eu sei que isso tem vindo em parceria com a Anvisa, com o CDC, e é super oportuno também, né? A gente teve os outros surtos aí, a tua apresentação foi muito boa. Vai ser uma dificuldade. Nós aqui e no HBDF também compartilhamos aí da preocupação da colega. Eu também vejo, a gente já teve alguns surtos, né, e tocou isso junto. Existe uma dificuldade também de algo novo. A gente não tem tanto surto, a gente tem bastante surto de vírus, a gente tem bastante surto de bactéria MDR, mas de fungo resistente é uma coisa bem nova para a maioria de nós, né? E esse em especial, até aproveitando, né, a gente vai ter uma discussão, vai ser no dia 29 de setembro, um webinar internacional, vai ter a Megan Lyman, que foi a micologista, né, lá do CDC, que fez a apresentação para a Anvisa, também vai participar, vai ser uma discussão mais a nível do Distrito Federal, e óbvio que com a parceria da Geris, da Anvisa, vai ter o pessoal da Newcastle University, que tem discutido a avaliação de water waste, né, assim como a gente fez de Covid em esgoto, tem um pessoal avaliando Cândida auris no esgoto, para ver se a gente consegue antecipar essa vinda. Então, esse pessoal também vai falar nesse dia. Legal. Estou fazendo um merchan aqui, desculpa. Mas eu acho que tem várias coisas que são diferentes e talvez a gente precise se antecipar. Da discussão de surto, quando acontecer num hospital, como foi na restauração, né, a restauração lá em Recife, foi bem aquela coisa, acontece aos 45 do segundo, na sexta-feira, no final do dia, e no sábado começa o carnaval, né? Acho que aqui também tem um risco de ser assim, e a nossa resposta para uma coisa diferente tem muita coisa para dar errado, né? Então, se nesse primeiro momento de uma coisa nova a gente puder ter uma ajuda da Geris in loco, eu ia sugerir, se houver, né, e eu acho que vocês também já tinham sinalizado nesse sentido, fazer uma visita, porque às vezes a gente está perto demais da árvore para ver a floresta, e vocês veem a floresta com muito mais facilidade que a gente, entendeu? E aí fazer o plano que já tem que estar mais ou menos esboçado, né? Mas na hora acontece muito mais coisa, a nos ajudar a ver coisas que a gente não está vendo.
E essa questão da periodicidade das discussões e essa orquestração com os outros hospitais, que às vezes são pacientes, muitas vezes, né? Eu acho que lá na restauração foi assim, são pacientes que já estavam circulando na rede e já estavam usando antibiótico de amplo espectro, e aí vai precisar, para quem já tem que desencadear todos os processos de controle no seu hospital, fazer a orquestração com os demais para ver onde o cara passou e tentar uma identificação, vai ser muito mais geris do que o CCH do próprio hospital, né? Então, acho que também essa é uma coisa interessante. Não sei se a gente vai ter tempo, né? Até tem gente que está defendendo que se já tem em Salvador, já tem em Recife, já tem em São Paulo, no interior de São Paulo, pelo menos, né? O fato da gente não ter identificado aqui aquela coisa, ausência da evidência não é evidência da ausência. Talvez já esteja por aqui agora que vai começar esse processo bem estruturado que vocês estão montando aí, né? Para poder mandar as amostras para o LACEN, talvez a gente encontre, né? Não quero ficar fazendo predição mandinado negativa aqui, mas talvez a gente encontre, então a gente precise já ter o plano de ação. Se houvesse espaço, tempo para a gente fazer escolher, por exemplo, algum hospital e tentar fazer um simulado. Claro que para fungo isso é meio atípico, a gente tem mais experiência de fazer simulado de surto e epidemia para vírus no geral, né? Mas talvez fosse uma coisa meio inusitada, eu não sei, até vou ver na literatura. Mas são mais ou menos essas nossas considerações. Quer falar alguma coisa? Eu tenho só uma dúvida, meninas, em relação, que eu já sou mais da parte cirúrgica. Material cirúrgico, se for operar algum paciente positivo, tem que ter algum cuidado maior no CME, questão da autoclave com o material, ou não? Não. Todo esse processamento, seja de roupa, material, resíduo, É o mesmo fluxo. é o mesmo fluxo, né? São os mesmos cuidados de reprocessamento para qualquer outro micro-organismo. E aí, aproveitando então, doutor Tazio, sua fala a respeito de visita da coordenação, né, em caso de surto. Fiquem tranquilos, porque se algum caso for positivo aqui no Distrito Federal, não vai ser nem só a gerência de risco, mas vai entrar todo mundo. Então, um caso de surto de Candida auris hoje, ele starta um processo de investigação que é a nível nacional, né? Não vai ser só a nível local. É óbvio que vocês aí dentro do hospital, CCIH e VE, vão conduzir uma investigação conjunta, mas entra a gerência de risco, entra o CIEVS, né? Entra a epidemiológica e entra até a Anvisa. Né? Entra até a EPSUS, entra todo mundo, porque esse paciente ele vai ser acompanhado no pós-alta, né? E a vigilância epidemiológica faz parte desse processo da investigação aí do pós-alta também, tiveram algumas dúvidas. Então, realmente, a gente pode estar tratando aqui de uma situação de subnotificação, de não estarmos conseguindo identificar casos que possivelmente já estejam aí rodando, sim, né? A gente tem essa forte possibilidade, mas a orientação atual da Anvisa é que a gente não saia fazendo uma triagem, ok? A respeito desses casos, uma vigilância ativa de busca. A gente trabalhe com as amostras biológicas que a gente tem, o paciente tem suspeita de infecção, ele vai coletar essa amostra e vai mandar para o laboratório, e a identificação ela vem a partir disso, tá? Foi feita até esse tipo de pergunta numa das reuniões anteriores que a gente fez com os laboratórios de microbiologia, mas no momento não tem essa orientação da Anvisa de, por exemplo, pegar a sua unidade, coletar um swab axilar de todo mundo e fazer uma vigilância. Se você, CCIH, quer fazer esse tipo de triagem, né? Você fica à vontade, mas isso é uma questão, assim, envolve insumo, envolve todo mundo em precaução de contato, enfim, uma série de outros processos que talvez não valha a pena nesse momento, né? Antes da gente ter um caso de fato identificado aqui. Tá certo? Tá, e é só aproveitando a colocação, lembrando que esse alerta, gente, a gente pensou muito para fazer esse alerta, e esse alerta, ele é esse primeiro alerta, né? Enquanto não temos nenhum caso identificado no Distrito Federal. Então, assim, como a Rafa falou, a partir do momento que temos um caso identificado, o cenário vai mudar tudo, vai ter um monte de gente entrando, inclusive a epidemiológica, que é, né, um dos motivos da gente estar aqui hoje em parceria com eles. Então, assim, essa é a orientação neste primeiro cenário do Distrito Federal. Tá? Mas a partir do momento do nosso positivo, a gente vai acompanhar muito de perto vocês, mas já estejam preparados internamente para poder, quando isso acontecer. Tá? Perguntaram aqui também se tem alguma ação. Fala, Tazio. Desculpa. Para fechar também, nesse momento, assim, do susto, da coisa que está acontecendo no Brasil, a gente tem uma dificuldade, boa parte dos hospitais vocês já colocaram também, né, que usa lá
o quaternário de amônio e os sulfânios, e um combinado, né, com bigonida e outras coisas. Talvez também valesse a pena, e essa questão dos termômetros individuais é um desafio importante, ter um quantitativo, né, que fosse uma possível resposta, porque a gente nos hospitais, a gente sabe que eles não são ideais, eles têm essa limitação, e a gente até hoje tem dificuldade de trocar, né, no momento em que, né, toda a crise é uma ameaça versus oportunidade aí, talvez fosse legal existir por parte da SES, não no nível do NCIH, um quantitativo para poder ajudar naquele momento que, se a gente tiver que fazer rodar né, as compras emergenciais, isso aí, mesmo em situação de emergência, demora um pouquinho. Acho que valia a pena ter um stockpile da vida, né, o nome inglês, assim, mas isso depende também de vocês ter essa disponibilidade, enfim, uma sugestão. O que a gente pode fazer a nível de secretaria, né, de logística de insumos e tudo, isso já está startado com as áreas técnicas responsáveis, mas o que a gente quer dizer para vocês nesse momento, que estarem preparados é exatamente vocês estarem, neste momento, checando nas unidades de vocês esses processos de limpeza, de desinfecção, de higiene de mãos, de precaução, para que isso tudo esteja acontecendo nas unidades da forma correta, com os produtos corretos, que vocês façam as auditorias de processos de vocês de uma forma, né, mais intensificada, para que a gente garanta que minimamente essas boas práticas de controle de infecção já estejam bem implementadas nessas unidades. Então, o preparo hoje é isso, fora a identificação oportuna que o laboratório de microbiologia já está orientado e providenciando. Tá? Doutor Júnior, tá aí também, de mão levantada? Oi, tudo bem? Então, gente, queria fazer duas colocações. A primeira, habitualmente os SWABs de vigilância que a gente pede não tem uma rotina de identificação de fungo. A gente vai pedir algo diferente ou a gente vai organizar como isso a nível de hospitais privados, a gente vai ter que definir isso e mudar os SWABs, não sei na rede pública. E o outro é sobre a parte do isolamento do acompanhante. Sempre o acompanhante usar capote, essas coisas. Aí a gente volta para uma redundância. Quando esse paciente sair e for para casa, família nenhuma vai usar capote. Por que que dentro da internação a gente vai usar capote, sabendo que eles mesmos, quando colocam capote, eles se autocontaminam o tempo todo, não sabem usar, mesmo orientado. Então, será que a gente só está fingindo que está fazendo as coisas quando a gente fala de proteção do acompanhante? Porque eu acho que a gente vai se contaminar e quando essa pessoa for para casa, vai ser o que a gente viveu no Covid. As pessoas queriam isolar o próprio paciente que voltava para casa e às vezes nem deixava ele se cuidar. Só essas ressalvas que a gente tem que pensar, tá? Certo, doutor Júnior. Sobre os SWABs, como eu falei aqui anteriormente, a gente não vai fazer uma vigilância ativa nesse momento. A única situação que nós vamos coletar um SWAB axilar ou inguinal é no caso dos contactantes. Então, primeiro a gente vai identificar um caso com uma amostra microbiológica, identificou um caso confirmado. A partir daí, a gente vai definir os contactantes e a coleta desses SWABs vai ser diferenciada da rotina de SWABs, que é o retal e o nasal que vocês fazem habitualmente. Tem toda uma orientação lá na nota técnica sobre como esses SWABs têm que ser coletados, os meios de cultura, como que eles são armazenados, tudo tem na nota técnica, é específico para a pesquisa da Candida auris. Então, a gente só vai se preocupar com o SWAB quando a gente identificar o nosso caso confirmado e for fazer a vigilância dos contactantes. Isso, tá? E o nosso caso confirmado vai vir de uma amostra biológica, tá? A gente não vai ficar fazendo SWAB de todo mundo. Acompanhante. Sobre os acompanhantes. Os acompanhantes. A novela do acompanhante. É uma novela. A gente também concorda com a sua fala. Essa orientação, ela está na nota técnica da Anvisa, né? E a gente entende, assim, pelo workshop que eles apresentaram, é como se fosse a maior forma de controle possível que vocês poderiam implementar dentro daquela unidade para conter um surto ali e aquilo não se disseminar para outros pacientes ou para outras áreas do hospital, porque se trata da Candida auris, da primeira identificação do micro-organismo novo na epidemiologia nacional. Porque, de uma forma geral, quando a gente tem surto e tudo, a gente não faz, né, esse tipo de precaução com acompanhantes.
né, os acompanhantes, eles são orientados a higienizar a mão, enfim, as boas práticas nesse sentido, mas eles não usam capote, eles não usam luva. Nesse caso específico da Candida auris, a Anvisa está pedindo, dentro da nota técnica, que os acompanhantes façam uso da precaução de contato, e por isso a gente manteve isso dentro do nosso alerta, entendeu? Por ser uma orientação que veio de cima mesmo. E essa questão do uso, quando vai para casa, não usa e etc., a gente concorda super, até porque a gente tem que lembrar que também é isso, né? A Cândida, a maioria vai ser uma colonização, ela é muito grave para pacientes, mas, né, com imunodeprimidos e etc. Então, no geral, ela vai ser uma colonização que a gente não vai nem ficar sabendo, né? Se a gente não ficar procurando. E tem toda essa questão, vai para casa, ninguém vai ficar usando capote, nada disso, não tem nenhuma dessa indicação. Até porque, quando ele vai para casa, a gente entende que o paciente já não está nessa situação, né? E assim, o acompanhante não tem uma situação de risco, né? Ele é rígido, ele é imunocompetente, etc. Mas assim, a gente entende essa questão também da contaminação, concordamos com tudo, mas é como a Rafa falou, é um primeiro caso, né? Um micro-organismo não identificado ainda, então eles estão pensando no controle intra-hospitalar, eles estão pedindo para colocar para o paciente. Mas eu acho que, assim, neste caso do acompanhante, aliás, nesse caso, eu acho que a maior orientação vai ser não saia de perto do seu paciente, né? Faça o que quiser, mas não saia de perto dele, não vai para o vizinho, sabe? Assim, não passeie por aí. E oremos, né? Tipo isso. Obrigada, doutor Júnior. Dalva, HFA? É a Dalva que está aí? HFA. Deixa enquanto isso, a gente vai vendo se tem mais perguntas. Gente, não tem suave de acompanhante, tá? É só dos compactantes mesmo, pelo amor de Deus. Até porque é isso, não tem impacto nenhum você também fazer do acompanhante. Se você achar um positivo, não... Né? Cuidados extras em caso de óbito com o corpo também não tem, tá? Nada diferente de cuidados. Gente, graças a Deus é uma precaução de contato, tá? A gente está muito apavorado, né, por Covid, mas Covid era respiratório, lembra isso? É diferente. Estão perguntando aqui em caso de instituições de longa permanência. Instituições de longa permanência, a Anvisa também não liberou nada específico, mas eu acredito que esses detalhamentos, eles venham posteriormente, né? E a gente, obviamente, vai conversando caso a caso, à medida que isso for acontecendo. Lembrando, gente, que nesse primeiro momento, numa ILP, a gente não vai descobrir uma cândida, entendeu? Porque é isso, você vai descobrir cândida, você vai descobrir cândida no hospital, a não ser que depois que ele, aí pode ser que ele tenha uma alta do hospital e aí ele vai sabidamente para uma ILPI, aí a gente vai saber, mas nesse primeiro momento a gente não vai identificar cândida em ILPI. Tá? E aí é o segundo momento, como a gente já falou, tá? A primeira orientação, vamos focar enquanto a gente não tem caso, esperamos que fiquemos assim. Pessoal da HFA, pode? Sim, não é a Dalva aqui não, é Luísa. Voltei para o HFA agora. Tudo bem? Oi, Luísa. Tudo jóia. Então, a minha dúvida, parte já foi respondida por vocês, era a questão da coleta dos suaves, a gente não vai fazer isso no geral, né? A minha outra dúvida era, como a gente recebe pacientes de vários locais do país, o que significaria um paciente suspeito? Por exemplo, se ele vier de Salvador, ou de São Paulo e estava no mesmo local que um paciente que teve Candida auris. O que a gente vai fazer com esse paciente? Vai colocar como suspeito? Ou vai manter da mesma forma como a gente está fazendo com os outros, porque a gente não tem uma definição de caso suspeito como a gente teve no Covid, inicialmente. Lembra que no Covid a gente tinha uma definição do que era um caso suspeito, e daí, a partir daí a gente startava as condutas. Mas a Candida auris, pelo menos na nota técnica, a gente não tem. E o que a gente faz com esse paciente que já vem de um local que sabidamente teve surto? Atualmente, a definição de caso suspeito, ela é apenas pela triagem do laboratório,
Sabe aqueles critérios lá que a gente apresentou, que tem no alerta, o critério 1, 2 e 3? Então, critério, se foi positivo naquelas provas manuais fenotípicas, ele é um suspeito, vai ser encaminhado para o LACEN para confirmação. O outro critério, nas provas dos métodos automatizados, conforme o tipo de equipamento que o laboratório tem, identificou ou Candida auris ou algumas espécies que podem ser confundidas com Candida auris, que aí vai depender de cada equipamento, então também é um caso suspeito. Ou seja, o suspeito é apenas para triagem laboratorial. Ainda porque em Pernambuco a gente identificou já casos de Candida auris, se o paciente vier de lá, ele é suspeito? Não. A Anvisa não fez esse tipo de definição. A gente não tem suspeito clínico para Candida auris, né? A gente, como a Rafa falou, o suspeito é laboratorial, e mesmo assim, deu Cândida, eu não vou isolar ele, né? A gente precisa por isso que a gente colocou, que a gente vai isolar quando tiver confirmado. Mas aí o suspeito com o SWAB normal que a gente acolhe. Não, o SWAB não, a amostra clínica. Não, a primeira identificação vai ser confirmado por amostra clínica, ou sangue, ou aspirado, ou a gente não colhe, não vai ser um SWAB, a gente não vai fazer vigilância e tentar achar casos de Cândida. O SWAB, somente no caso dos contactantes. Então, depois que eu já tive o meu confirmado, o confirmado vai vir por amostra clínica. Aí, os contactantes dele, aí a amostra biológica, né, no caso. E aí, os contactantes dele, que aí a gente vai fazer SWAB. Não tem SWAB para todo mundo, entendeu? Procurando o caso. Mas aí, nesse SWAB que a gente vai fazer, o SWAB normal, de vigilância que a gente já faz. Não, para o contactante? Não. Para esse primeiro caso. Não, SWAB admissional você não vai achar. Você não vai achar Cândida. Então, não vai. Não vai. Nesse caso que a gente pensar, já o SWAB é específico para Candida auris. Não, mas a Anvisa não faz esse tipo de orientação, como eu expliquei aqui, né? Se você, como CCIH, achar que é viável no seu hospital em uma unidade de pacientes com maior risco para aquisição de Candida auris, fazer uma coleta pontual de vigilância por SWAB axilar e inguinal, isso fica ao seu critério. Nesse momento, não é um pedido da Anvisa, não é uma orientação para a gente sair triando o paciente, vendo se ele está colonizado. Não, mesmo que ele tenha vindo de Pernambuco, ou da Bahia, ou de São Paulo, que são 3 estados que já têm casos. Então, não tem esse tipo de recomendação. Não tem insumo para isso tudo, gente. A gente não tem perna, a gente não tem insumo. Mas se você no seu hospital tiver essa condição, quiser fazer uma investigação, tá? Mas não tem essa indicação. Tá bom. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta de... Alguém quer falar, gente? Que a gente está tentando ler aqui no... A maior dúvida é a questão do SWAB mesmo, pela que a gente está vendo, né? Ficou claro para todo mundo? O Lucas perguntou aqui em relação ao sítio de escolha. Ficou claro, Lucas, no caso de contactantes, o sítio de escolha não é o retal e nem o nasal, tá? É o axilar e o inguinal, tá? Se tiver um caso confirmado e a gente for coletar contactantes, aí os SWABs mudam. Eles vão ser direcionados para Candida auris e vai ser axilar ou inguinal. Lembrando que todo esse processo, gente, está descrito lá na nota da Anvisa, tá? Se caso precise. Mas aí é como a gente está falando, a gente já está pensando num positivo e já estamos falando do contactante dele. E esse processo está todo na Anvisa, não é aquele SWAB normal que a gente faz, tá? Todo o método de coleta, transporte, qual é o tipo de meio que vai ser cultivado, é tudo diferente, tá? Alguém mais, gente? A gente não conseguiu achar mais nenhuma pergunta. Alguém ficou com alguma dúvida ainda? A gente sabe que vai ter dúvida, mas assim, o que a gente orienta, comecem quem já não começou,
a fazer o plano de contingência de vocês. Durante a elaboração, provavelmente vão surgir dúvidas, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem e-mail para a gente, entre em contato, a gente discute, porque assim, é novo para todo mundo, né, gente? Apesar de ser uma doença por precaução de contato e etc., como o doutor Tazio falou, é um fungo, a gente não está acostumado a ter um surto por fungo. Então, algumas coisas vão ter que ser vistas caso a caso mesmo. Vai coletar isso aqui, a amostra daqui, vai coletar aí nessa situação, será que a gente faz isso? Vai ter que ser uma análise caso a caso. A gente está pensando que é um micro-organismo que não existe no nosso estado ainda, né? Ou não foi identificado, pelo menos. Então, assim, quando acontecer, a gente vai ter que fazer um caso a caso mesmo. Comecem a elaborar para ontem já os planos de contingência de vocês, levantem, vão nas unidades, vejam onde vão fazer coorte, vejam se tem o desinfetante, com ação contra a Candida auris no seu hospital, caso aconteça, vai ter quanto tempo demora para chegar? Eu já tenho aqui, eu compro pelo PDPaz, então façam isso. E quando vocês estiverem elaborando, provavelmente vão surgir dúvidas, entrem em contato, mandem e-mail que a gente conversa, tá? O coleta de axilar inguinal pode ser feito com as hastes utilizadas no swab de vigilância. Lá na nota da Anvisa tem toda a descrição, mas pode, tá? Mas o meio é diferente. Numa UTI, todos serão contactantes? Sim, todo mundo que está no mesmo ambiente físico vira contactante, tá? Então, se é uma UTI de 10 leitos, um positivou, os outros 9 viram contactantes. Não se desesperem, vai dar certo. A investigação inicial será pela CCIH ou vai ser notificada em conjunto com a VE? Sim, em conjunto, com certeza, tá? Mas é que quem vai receber esse resultado inicial vai ser a CCIH, né? Porque a CCIH vai mandar para o LACEN, o LACEN vai mandar pelo GAU e para a gerência de risco, e o nosso contato inicial vai ser com a CCIH, mas, como a Rafaela falou, é uma ação em conjunto, com certeza, 100% em conjunto com a vigilância epidemiológica, tá? No caso de UTI, os leitos vagos deverão ser bloqueados, sim. Todo o ambiente não pode ser usado, tá? É o ambiente mesmo, assim, se a gente viu os surtos que teve nos outros estados do país, é isso, todo o ambiente, pensando que a Cândida é um fungo que adora ambiente. Então, a gente não pode colocar outros pacientes ali com qualquer tipo de risco dela estar impregnada em qualquer lugar. Então, é todo o ambiente mesmo, tá? Mas, gente, a medida, eu sei que agora, no início, exato. A Cândida vai virar endêmico? Não sabemos, né? Candida auris vai virar? Não sabemos. Então, assim, lembrando que trata-se hoje no Distrito Federal, o primeiro caso trata-se de um surto. E como qualquer surto, a gente vai conduzir junto com vocês, vamos investigar, vamos fazer todas as medidas necessárias, envolvendo várias instâncias dentro do GDF, hospital, nacional. Então, assim, ao que a gente espera de vocês hoje, a gente soltou o alerta e a gente quer com essa reunião é que vocês entendam que vocês precisam se mobilizar e se antecipar para quando acontecer um caso positivo de Candida auris. Então, vão às suas unidades, vejam as suas... no momento, o que a gente tem para fazer é fazer um cenário da minha instituição e fazer um plano de contingência para isso. Quando acontecer, a gente vai pegar na mão do outro, ninguém solta a mão de ninguém e vamos, tá bom? Alguém mais? A regulação de leitos precisa estar ciente? Não, gente, a gente já mandou toda essa questão para cima, eles estão sabendo, tem várias pessoas envolvidas, tá? A gerência de hotelaria está ciente, a vigilância epidemiológica está trabalhando junto com a gente, está todo mundo envolvido e a Secretaria de Saúde está ciente de todas as ações que precisam ser tomadas, tá bom? Mais alguma coisa, Rosângela? Acho que acabamos. É um assunto sem fim, né? Porque a gente fica ansioso, aí a gente surge vários ICs.
mas a gente vai, à medida que descobrimos nossa primeira cândida, a gente vai andando juntos, tá bom? Agradecida, Priscila. Sobre a notificação, a equipe colocou aí o link e a notificação é direto lá na Anvisa, não é isso, meninas? Isso, a notificação no formulário de surto, tá, gente? Que não se preocupem, que todo mundo vai ser comunicado. Quando chegar isso aí, todo mundo vai saber. A VE vai saber, a DVEP vai saber, FCIEVS, todo mundo vai ficar sabendo. Compartilhei o link também no grupo do WhatsApp. Nós vamos compartilhar, pessoal, via SEI por e-mail, né, e para os endereços dos núcleos hospitalares, todo o material da apresentação, o documento técnico de referência citado, né, a gente vai estar enviando a nota do aviso, o alerta e todos os outros documentos que estão vinculados a esse tema, e posteriormente a equipe da Geris também vai disponibilizar o vídeo, a gente compartilha para vocês pelo WhatsApp, a equipe que quiser assistir novamente ou chamar outros parceiros e setores dentro do hospital para assistir também, e o importante agora é mobilizar a diretoria do hospital no sentido de buscar, né, os itens que estão faltando, os insumos necessários e organizar para uma possível chegada aí da identificação da Cândida auris, né? Agradecida Priscila, Rafaela, Fabiana, a equipe toda aí da Geris, obrigada pela conferência, eu acho que foi extremamente útil e esclarecedora, e claro, gente, tá todo mundo junto. Seguimos. Obrigada, viu? Eu espero que vocês tenham assinado a lista de presença, ela vai também depois para vocês via e-mail, tá bom? Algo mais, pessoal? Podemos encerrar? Beleza, então. Obrigada, Pri. Obrigada, Um abraço a gente. todos. Obrigada, Rosângela. Obrigadão. Um abraço.